Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. O título dessa aula é Sol e Sombras, Movimentos da Terra. Os movimentos que estudaremos nessa aula são os movimentos de rotação e de translação. O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Translação é aquele que a Terra faz ao redor do Sol. Estudaremos também, de forma bem introdutória, simplificada, não aprofundada, a divisão da Terra, divisão imaginária, em algumas linhas que facilita também o entendimento e o estudo das zonas climáticas da Terra, ou seja, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer. Linha do Equador que divide a Terra em hemisfério norte e sul. E também os eixos da Terra, que um eixo por meio do qual se entende e se representa o movimento de rotação da Terra. Bom, dependendo da posição do observador, como por exemplo no espaço, a partir de um satélite, essa imagem da Terra foi obtida. Dependendo do referencial, podemos observar uma série de movimentos aparentes da Terra. Dentre eles, eu vou citar nessa aula dois movimentos: o da rotação e o da translação. A rotação consiste no movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo. A translação consiste na movimentação da Terra em torno da nossa estrela, a estrela presente no nosso sistema solar, que é o nosso Sol. Bom, antes de eu começar a falar sobre rotação e translação, é importante que nós lembremos alguns conceitos importantes sobre a Terra, o nosso planeta e movimentos aparentes. O primeiro conceito é no que se refere ao formato da Terra. A Terra, ela tem um formato esférico, mas não é uma esfera perfeita, porque ela tem os seus polos levemente achatados. E por esse motivo, o termo que é adotado para se referir ao formato da Terra é que ela tem um formato geóide. Bom, outro conceito muito importante para poder estudarmos a Terra, ou seja, o movimento de rotação, de translação, os movimentos aparentes, bem como entender também a posição relativa da Terra com relação a outros astros, outros corpos celestes, são adotados alguns conceitos, algumas linhas e eixos imaginários. Imaginários porque não são reais. São apenas colocados para poder facilitar o entendimento, o estudo. Nessa figura nós temos várias linhas, Trópico de Câncer, Equador e Capricórnio. Mas o meu objetivo é se referir aos eixos. Esse eixo avermelhado na posição vertical, que esse seria o eixo de rotação se a Terra não fosse levemente inclinada. Como a Terra é levemente inclinada, e ela gira em torno desse eixo preto. Estamos observando nessa seta avermelhada o movimento de rotação da Terra e esse eixo preto, que é o eixo de rotação desse planeta. Bom, levando em conta que a Terra está levemente inclinada, conforme nessa figura, nós observamos como que seria a incidência da radiação luminosa que sai do Sol e chega na Terra. Observamos que ela chega conforme representada em amarelo a radiação solar. A linha do Equador mostra o eixo levemente inclinado da Terra. E na parte clara dessa figura seria representados os dias e na parte escura a noite. E percebam bem a representação também, que é uma convenção nossa, do que seria o norte e o que seria o sul. Bom, agora linhas imaginárias, um destaque especial à linha do Equador. Equador é um país da América do Sul que foi convencionado, ou seja, houve uma convenção onde todo mundo seguiria esse princípio, que o Equador seria uma divisão entre hemisfério norte e sul. A linha do Equador se encontra destacada segundo essa seta que apareceu agora. Percebam que, como eu disse anteriormente, a Terra é levemente inclinada. Considerando o eixo de inclinação da Terra, ou seja, o eixo de rotação da Terra, o Equador seria essa outra linha, o Equador celeste. O Equador geográfico seria essa que eu mostrei na primeira seta, representado em preto, e o Equador celeste é aquele representado por esse anel esverdeado, que eu mostrei nessa segunda seta. Bom, a linha do Equador é uma das principais linhas. Ela apresenta o diâmetro de 12.756 quilômetros e, como eu citei anteriormente, divide a Terra em hemisfério norte e sul.
hemisfério norte na parte de cima e sul na parte de baixo. Lembrando que cima e embaixo é também apenas uma convenção, não existe na prática, porque o céu, o espaço, não apresenta cima e embaixo. Bom, entendendo que a Terra tem um movimento de rotação, qual seria o sentido do movimento de rotação? De qual direção para qual direção? Bom, o sentido se dá de oeste para leste. Isso significa que é o sentido anti-horário. Anti-horário seria oposto ao sentido do deslocamento do ponteiro do relógio, aqueles relógios de ponteiro que colocamos na parede. Então, essa figura seria a Terra vista a partir do Polo Norte, o seu eixo vermelho, que está representado por vermelho, de rotação da Terra, e esse movimento no sentido anti-horário. Bom, agora o movimento de rotação. Essa figura representa esse movimento. Percebam que nessa figura nós temos a parte de cima o Polo Norte, a parte de baixo o Polo Sul. Mas não existe cima ou embaixo no espaço. É apenas um referencial, um modelo de explicação, uma forma da gente interpretar a realidade. E esse modelo de representação representa esquematicamente o movimento de rotação da Terra, no sentido oeste para leste. Então, o movimento de rotação nada mais é que o giro da Terra em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão rodando. Este movimento dura aproximadamente 24 horas, que é o chamado dia solar. Na verdade, é menos de 24 horas esse movimento, mas convenciona-se 24 horas. E ele é responsável pela existência do dia e da noite, e também do movimento aparente do Sol no céu, da Lua no céu e outros corpos celestes no céu. Nascendo o Sol, por exemplo, como se ele estivesse nascendo no horizonte leste e se pondo no horizonte oeste. Bom, o tempo mais preciso do movimento de rotação da Terra é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas, como eu já citei, para facilitar a contagem do tempo, esse número, esse valor, esse tempo é arredondado para 24 horas. No nosso planeta, o dia se divide em dois períodos, como sabemos muito bem, de acordo com a incidência da radiação solar. E esse período claro e o escuro, ao qual denominamos respectivamente de dia e noite. Bom, se não houvesse movimento de rotação, alguns acontecimentos que são naturais no nosso dia a dia seriam completamente diferentes. Por exemplo, não haveria sucessão de dias e noites, como conhecemos, mas sim teríamos regiões em que seriam sempre dia ou sempre noite, o que traria consequências tanto no clima mundial como no estilo de vida das pessoas, até no tipo de espécies de seres vivos que haveria em cada região. O Sol ele iria aparecer estático, ou seja, parado nos locais onde fosse o dia, onde fosse sempre o dia, pois este não teria movimento aparente. E o mesmo fenômeno aconteceria com as estrelas, onde fosse sempre noite. Bom, lembrando que todo corpo celeste apresenta um movimento em torno do seu próprio eixo. Então, todo corpo celeste apresenta um movimento de rotação. Tendo movimento de rotação, apresenta um período que demora, um tempo que demora para sua rotação. Vou citar dois exemplos: planetas Vênus e Mercúrio. Vênus demora 243 dias terrestres, ou seja, o que dá aproximadamente 5.832 horas para poder girar em torno do seu próprio eixo. Mercúrio, ele dura aproximadamente 58,6 dias terrestres para poder fazer esse movimento, ou seja, 1.406,4 horas. Bom, essa figura representa o movimento aparente do Sol, aquele movimento que nós enxergamos, que nós temos a falsa impressão de que a Terra está parada e o Sol está em movimento no espaço. Somente o Sol se encontra em movimento no espaço. Já que nós estamos na Terra, essa falsa impressão é criada. Então, observamos nessa figura o Sol nascendo a leste e se pondo a oeste, nascendo por volta das 6 da manhã. Bom, no ponto mais alto, o Sol a pino, o Sol do meio-dia, ele se encontra a incidência máxima de radiação solar na Terra. E por volta das 16 horas, ele se pondo, como eu falei anteriormente, no oeste.
Bom, agora nessa figura nós esquematizamos, representamos o movimento de translação da Terra. Esse movimento é o nome que se dá do movimento em que a Terra realiza em torno do Sol, que nessa figura estamos observando vários momentos ao longo do ano desse movimento da Terra em torno do Sol. Esse movimento realizado pela Terra não é um movimento circular, é um movimento elíptico, conforme estamos observando nessa figura. Lembrando que elipse é um círculo que se encontra levemente achatado. Esse movimento elíptico da Terra em torno do Sol tem a velocidade de 30 km por segundo. É um movimento muito rápido, mas nós não percebemos por uma série de fenômenos. Porque, por exemplo, a atmosfera da Terra, esses gases que estão cercando a gente, gira juntamente com a gente. E isso não permite que nós percebamos esse movimento acontecendo. Bom, para dar uma volta completa em torno do Sol, a Terra demora 365 dias e 6 horas, sendo esse período o período de um ano. Porém, para poder facilitar a nossa contagem dos dias, estabelecermos os calendários, estabelecemos que um ano tem 365 dias. Bom, o ano bissexto explica esse fenômeno, que eu vou falar nos próximos slides. Nós vimos há pouco que o sentido da movimentação da Terra durante a sua rotação é anti-horário. E da translação? De forma semelhante, a translação também é no sentido anti-horário, conforme estamos observando esquematizado nessa figura. Bom, um outro conceito muito importante é o conceito de ano bissexto. A Terra ela demora, na verdade, cerca de 365 dias e 6 horas no seu movimento de translação. Mas criar um calendário em que o ano tenha 365 dias mais um quarto de dia, que seria essas 6 horas, seria inviável, não muito prático. Por isso, o nosso calendário tem a duração, o ano tem a duração de 365 dias. Para compensar essas 6 horas, ou seja, esse um quarto de dia, que é ignorado todo ano, a cada 4 anos acrescentamos um dia ao mês de fevereiro, que nesse caso deixa de ser 28 dias, como geralmente observamos no calendário, e passa a ser 29. Então, nesses anos, o calendário passa a ter 366 dias, e esse que é o chamado ano bissexto. Você conhece alguém, por acaso, que nasceu no dia 29 de fevereiro? É uma contradição, porque essa pessoa só pode comemorar a data de fato no dia 29 de fevereiro a cada 4 anos. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter passado, transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.